Programa Pensamento Livre. Um ano de fagulhas pensantes dispersas no ar através da comunicação. Um ano criando sinergia positiva entre todos nós que investimos nosso tempo nessa breve hora de pensamento livre. Que talvez não nos leve a um pensar equânime, pois objetivamos também respeitar e valorizar as diferenças e instigar os pensamentos do ouvintes, que cada um, na sua particularidade, junte-se aos demais gestando novos pensamentos, que nos propiciem o que todos objetivamos, um viver melhor. Boa noite, amados ouvintes. Mais uma vez na noite de hoje com vocês, o sócio pensador da Sociedade do Pensamento Livre, Fiorello Agostini Filho, no nosso primeiro aniversário, completando o nosso primeiro ano no ar. Agradeço a vocês que me acompanharam ao longo deste ano e espero que continuem nos acompanhando. Lembrando sempre que o nosso programa tem um apoio cultural da Rádio Cidade FM 98.3, a sua rádio, a nossa rádio, a Rádio do Povo, da Funerária São José, com você nos momentos difíceis da vida, da Peixe e Vida, aquários e lagos ornamentais de pequeno e grande porte. E para fazer justiça ao nome do nosso programa Pensamento Livre, na noite de hoje nós vamos discorrer um pouco sobre a questão do pensamento livre, algumas questões também relacionadas à sociedade do pensamento livre e, obviamente, à prática introspectiva. O capítulo 5º do livro Sociedade do Pensamento Livre, na página 51, nos coloca o seguinte: acredita-se que na antiga Mesopotâmia utilizaram a roda há aproximadamente 6.000 anos antes de Cristo, e que na Suméria, atual Iraque, surgiu a escrita entre 3.500 a 4.000 anos antes de Cristo. Como deveríamos chamar os pensamentos que deram origem a tão úteis e criativos inventos? Como situar quando se pensa algo ainda não pensado anteriormente? Qual é o gestor destes pensamentos? A necessidade? A intuição ou o acaso? Qual é o ventre que abriga tais pensamentos? Já estava lá ou foram concebidos? São indagações que podemos responder com evasivas, e mesmo quando as intitulamos, continuam sendo evasivas. Talvez, em vez de denominarmos pensamentos novos as atuais descobertas decorrente da necessidade de novas adequações, poderíamos chamá-los de pensamentos híbridos. Estes momentos introspectivos, onde nasce a intuição criativa, muitas vezes são consequência do cruzamento do pensar globalizado. Mas alguns destes pensamentos criativos talvez não sejam híbridos. Então, de onde surge este pensar? Na história humana das descobertas da comunicação, do átomo, da lei da gravidade, das análises de Galileu, da criatividade de Da Vinci, cremos que o saber está no inconsciente coletivo. E mesmo quando manifestado individualmente, passa pela crítica coletiva ao longo do tempo até se provar realidade. Partindo desse suposto, podemos dizer que um dos grandes lenitivos que move a humanidade são perguntas ainda não respondidas. Mas o simples fato de indagarmos já supõe a possibilidade de respostas. Portanto, para nós, pensamento livre é a possibilidade da concepção do novo pensamento, ainda que talvez algo seja novo apenas na sua conotação, para entender-se aquilo que não sabíamos ou não havíamos revelado. Nas pesquisas científicas, este campo é vasto. A lógica nos diz que em todas as áreas da vida humana, muito há a ser revelado, e a própria vida incumbe-se de trazer ao mundo pessoas com aptidões tão diversas. Cremos que um dia a variedade de perguntas não respondidas ainda torne mais evidente por que existimos e estamos aqui. E o pensamento é a ferramenta rudimentar de que dispomos. Rudimentar, porque ainda que tenhamos avançado muito,
sabemos pouco sobre ele. De certa forma, em todos os programas que fizemos ao longo deste ano, tentamos fazer justiça ao próprio nome do programa, ou seja, Pensamento Livre. Mesmo quando lá no início nós começamos com entrevista, a ideia realmente era trazer ideias, pessoas de profissões diferentes e assim por diante, para a gente ter uma noção do quanto que é disperso esse saber coletivo que usamos cotidianamente, né? Mas, por outro lado, também ficou muito evidenciado através dos tópicos de cada programa, sejam programas de relacionamento, sejam programas relacionados, a, por exemplo, a prece de São Francisco, que discorremos aqui durante 3 programas, sobre a questão do potencial individual de cada um, da competência relacionada às profissões, enfim, em todas as áreas humanas, a proposta do pensamento livre tem sido sempre levar você efetivamente a questionar-se. Não é? Nós sabemos que as novidades são muito bem-vindas, né? Hoje a internet, a comunicação, tudo isso é muito bem-vindo, a TV a cores, mas obviamente que todas essas novidades que surgem cotidianamente, eu diria até nos dias de hoje, de tantas que são as descobertas através do avanço da ciência, elas surgem inicialmente de um pensar. E acho que não seria nem um pouco exagerado dizer que surge de um pensar introspectivo. E que normalmente elas decorrem, mesmo quando o trabalho é desenvolvido numa equipe, seja ela uma equipe de estudo científico, enfim, mesmo quando esse trabalho é em equipe, esta ideia é despertada em um indivíduo da equipe que expõe esse saber, ou este novo pensar, esta intuição, esta ideia criativa, a avaliação dos demais, não é? Até ela se tornar factual, por fim é colocado para a sociedade como um todo, para ver qual é o nível de aceitação que tem em relação a isso. Mas todas as descobertas, de um modo geral, elas se deram a nível individual. Eu diria até as grandes descobertas espirituais, as grandes revelações espirituais de livros importantes, como a Bíblia, o Alcorão e assim por diante, não é? Elas aconteceram no nível individual. Foi revelado a esse, aquele indivíduo, Moisés, Abraão, enfim, não é? E essas ideias foram então sendo escritas e expostas a um coletivo que o acatava ou não essas ideias, né? O que nós estamos querendo dizer com esse nosso pensamento? Que talvez você que escute o programa Pensamento Livre não tenha se dado ainda ciência da importância que tem esse programa, pelo menos para nós. Porque a nossa ideia, efetivamente, com esses 60 minutos que dispomos aqui, é instigar efetivamente a individualidade do pensar, que cada um dos nossos ouvintes, cada um que nos escuta, seja ele um sócio pensador da Sociedade do Pensamento Livre ou não, seja ele um simpatizante do programa, levar com que ele faça um exercício do pensar de forma mais equânime, fazendo uso sempre da introspecção, porque digo, não há exagero nenhum em afirmar que todas as descobertas ao longo da história humana foram precedidas de um momento introspectivo. Se buscava uma solução para determinada coisa, se pensava sucessivamente, se fazia a análise decorrente daquilo que se estava objetivando, até que surgisse a intuição e a ideia criativa. E normalmente essas ideias, como disse anteriormente, elas residem na individualidade de cada um de nós. Então, consequentemente, nós estamos fazendo aqui uma pequena parte no sentido de dizer, talvez você que me escuta hoje, se começar a desenvolver a introspecção disciplinada, tenha algo a ser revelado, não só a nível de família, município, mas quem sabe até talvez alguma ideia criativa que possa fazer do mundo um mundo melhor. Este é o objetivo do programa Pensamento Livre. Portanto, na noite de hoje nós vamos discorrer, porque sabemos que a filosofia, que a psicologia tem como definido que não existe pensamento livre, que nossos pensamentos são sugestionados pela cultura que vivemos, pela nossa genética e daí por diante. Mas eu pergunto, eu acho isso um tanto quanto contraditório, até nesse texto que li, né? Quem sabe os novos pensamentos sejam híbridos, como coloquei ali, quem sabe eles sejam um resultado do pensar globalizado, mas alguém tem que equacionar isso, né? Então, onde reside essa capacidade de equação?
naquele que introspectivamente pensa e tenta equacionar aquilo que efetivamente ele está buscando. Ora, então mesmo que esse pensamento seja consequência de um coletivo, o nascedouro é individualizado. Mesmo que ele seja decorrente de saberes emprestados ao longo da vida, o indivíduo revelador possui um saber inato da revelação ou da equação, ou da junção deste saber disperso, né? E é aí que nós dizemos que reside o pensamento livre, ou o novo tipo de pensar, ou a nova possibilidade. Acho que não há nenhum exagero em dizer que a vida está cheia de novas possibilidades, e que essas possibilidades nascem do pensar. Para justificar isto, basta-se ver a própria história humana. Ela vai advogar por nós, não há necessidade de que tenhamos aqui comprovações matemáticas para justificar isto que eu estou dizendo, não é verdade? Então, quantas descobertas benéficas tivemos ao longo da história humana? E de que forma se deram essas descobertas? Eu pergunto, elas foram só consequência de um viver cultural? De um saber pré-existente? A única forma de esse saber ser pré-existente é se ele residia, que é isso que a Sociedade do Pensamento Livre defende, no inconsciente humano. Porque nós defendemos efetivamente isto, que é mais ou menos o que diz também o Dr. Bruce Lipton, biólogo americano, que defende essa ideia, de que existe um saber inconsciente presente em todo ser humano, do ponto de vista individual e coletivo. Na opinião do Dr. Bruce, nós conseguimos revelar 5% desse saber até o presente momento. Então, se nós partirmos dessa premissa, imagine quanta coisa há para ser revelada presente na raça humana. Obviamente, essa manifestação depende desse tempo de interiorização dedicado ao momento introspectivo. Por isso que nós associamos esse novo pensar, essa nova descoberta, esse novo saber, para equacionar desde questões mais simples, ligadas a problemas simples, como problemas de ordem familiar, problemas ligados à lavoura, à produção da tua empresa, seja lá o que for, em todos os setores da sociedade. Você pode ter um pensamento novo, intuitivo, criativo, às vezes em busca de uma solução pequena, entre aspas, porque tem relação única exclusivamente a você ou aos teus familiares, e por outras vezes de uma solução extremamente grande, porque às vezes tem até um resultado coletivo muito maior do que aquilo que se pensa e se espera. Então, volto a frisar, apesar de ter a psicologia, a sociologia como definido não existir pensamento livre, nós acreditamos sim que existe um pensamento livre. E que esse pensamento livre é o gerador de novos pensamentos, portanto, novas soluções para os problemas que vivemos hoje, novas equações para possibilitar um viver melhor em todos os níveis. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos em seguida, hoje no nosso aniversário de primeiro aninho aqui, falando um pouco do pensamento livre. Peixe Vida Aquários e Lagos Ornamentais é uma empresa que vem agregando valores e humanizando clientes. Através do projeto Execução de Aquários e Lagos de Grande Porte, atendemos nos 3 estados do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Visite nosso site peixevida.com.br. Peixe Vida, há 30 anos dedicados à vida. Avenida Belisário Ramos, 5.194, Centro de Lages. Fone 32 24 0559. Funerária São José, Matriz Lages, fone 49-3224-4124. Filiais Correia Pinto, Ponte Alta do Norte, Timbó Grande, Brunópolis, Tangará e agora em Otacílio Costa no fone 3275-2087. É nos momentos difíceis da vida que necessitamos de amparo. Funerária São José, ao seu lado nas horas difíceis da vida. Voltamos, amados ouvintes, mais uma vez com vocês na noite de hoje, o sócio pensador da Sociedade do Pensamento Livre, Fiorello Agostini, mais um de nossos programas Pensamento Livre, que tem sempre o apoio cultural da Rádio Cidade FM 98.3, a sua rádio, a nossa rádio, a Rádio do Povo, da Funerária São José, com você nos momentos difíceis da vida,
da Peixe e Vida, aquários e lagos ornamentais de pequeno e grande porte. Na noite de hoje, um programa comemorativo, nosso primeiro ano de programa Pensamento Livre. Nós estamos discorrendo um pouco da questão do pensamento livre ligado à sociedade do pensamento livre e à introspecção. Porque o objetivo, de certa forma, que move a sociedade do pensamento livre é um novo pensar. Nós costumamos dizer que a sociedade do pensamento livre é uma cooperativa de pensadores, não é? Que tenta extrair deste novo pensar algo que propicie um viver melhor em todas as áreas do convívio humano. Uma das razões do nosso existir na sociedade do pensamento livre, ou além dela, é sem dúvida a busca incessante de um viver melhor. Nós acreditamos que um novo pensar possa atingir esse objetivo em todas as áreas da convivência humana. Individualmente, usamos a introspecção e sugerimos a sua prática a todos quanto possível, seja sócio pensador ou não, pois vemos nela, introspecção, uma geradora autêntica de novos pensamentos não sugestionados, que acreditamos irão propiciar ao longo do tempo a possibilidade de ultrapassar os próprios horizontes da sociedade do pensamento livre. Dito isto, eu gostaria de dizer da importância, de novo, deste programa, porque ele não fica restrito à sociedade do pensamento livre, aos sócios pensadores que regularmente nos acompanham. A ideia, como já coloquei anteriormente, vocês que nos ouvem sabem que a sociedade do pensamento livre hoje funciona com seus encontros em caráter fechado. Mas eu sempre faço questão de frisar que isto não é impedimento para que a gente leve esse objetivo da sociedade do pensamento livre a um número maior possível de pessoas. Porque a ideia, como eu coloquei, é de fato ultrapassar os próprios horizontes da sociedade do pensamento livre. Quer dizer, que a gente não fique restrito àquilo que a sociedade do pensamento livre objetiva. Porque nós achamos que a introspecção, a prática introspectiva, é uma ferramenta fantástica. A partir do momento que o indivíduo toma ciência desta ferramenta, deste componente do ser, porque é parte de todo ser humano, mas principalmente a partir do momento que ele se coloca na disposição de praticar a introspecção, efetivamente ele está se tornando um receptor das possíveis novas ideias geradas na sua liberdade de pensar. Liberdade de pensar, porque o que nós podemos sugerir a você que nos ouve é a prática introspectiva. É interessante que esta semana o nosso mentor empresarial, Andrés Valdir Guislins, colocou um artigo no Face, agora não vou poder precisar a origem do artigo, mas está lá no Facebook, que falava de um indivíduo que queria aprender ou ser Buda, enfim, evoluir. E ele procurou o mestre, né? E o mestre, tomando chá junto com esse discípulo, pediu que o discípulo lhe servisse chá. E o discípulo começou a servir chá e encheu a xícara e ele insistiu para que continuasse colocando chá. O discípulo não entendeu muito bem, mas ele insistiu, continue colocando muito chá na xícara. E o discípulo continuou colocando chá na xícara, consequentemente a xícara derramou. O mestre insistiu para que ele continuasse colocando chá, derramou pelo pires, do pires ao chão. Quando parou, o bule secou, o mestre perguntou para o discípulo: o que você aprendeu com isto? Ele disse: ora, não tinha muito que aprender, porque o que aconteceu aí eu já sabia. Seu mestre, o que você sabia? Eu sabia que ia transbordar a xícara, que ia encher o pires, que ia correr na mesa e que ia derramar no chão. Ele disse: olha, quando você acha que sabe tudo, dificilmente você vai aprender algo novo. Então você tem que esvaziar a xícara. A questão do pensar é a mesma coisa. Se eu não criar um espaço na minha mente para pensar seriamente sobre a questão da introspecção, deixar um espaço efetivo para que o novo que reside em mim, veja bem, não é um novo que alguém falou ou que alguém disse, mas qual é o saber que reside em mim, que eu ainda não trouxe para o meu consciente, que de repente pode mudar toda a minha vida, que de repente pode me situar, realizar sonhos. No entanto, se eu já estou com a minha xícara cheia, ou seja, se eu acho que eu já tenho todas as respostas,
que isto que eu pratico já é o suficiente para mim, que eu não preciso absolutamente aprender mais nada, consequentemente a minha xícara está cheia. E não tem condições de colocar mais nada, porque tudo que vier vai derramar, vai pelo chão e vai se perder. Então, nesse aspecto é que eu sugiro a prática introspectiva. Presentei você com 10 minutos desse dia de 24 horas que é te dado graciosamente, para fechar os seus olhos e deixar o pensamento fluir, para perceber o seu próprio conteúdo, para perceber as novidades que residem em você, para fazer a leitura deste livro chamado Você. Porque este efetivamente é o nascedouro das novas ideias criativas, das novas intuições, dos novos pensamentos, das soluções para os problemas que hoje vivemos, em todos os níveis da vida humana. Portanto, o propósito desse programa é sugerir a prática introspectiva. Nós não estamos aqui querendo aliciar você como sócio, não, muito pelo contrário. Hoje, para você se tornar sócio da Sociedade do Pensamento Livre, requer até um certo esforço. Você vai passar por uma avaliação de 6 meses, e só depois disso é que talvez você seja convidado a participar de um de nossos encontros fechados. Mas que isto não seja um impedimento para a prática introspectiva. Que qualquer pessoa que nos escute nesse momento se predisponha à prática introspectiva. Obviamente, primeiro de forma individualizada. Posteriormente, reúna amigos ou familiares, fale da sua experiência pessoal. Fale dos acontecimentos, revele as novidades que surgiram no seu pensamento. Convide outras pessoas a que façam esta mesma prática introspectiva, para que vocês possam discorrer essas experiências de maneira mais equacionada, não é? Passar pelo crivo coletivo, para ver até que ponto essa nova ideia efetivamente é objetiva, é factual. Então, volto a frisar, nós pretendemos efetivamente, não só dentro do jargão da Sociedade do Pensamento Livre, mas além dela, levar a ideia introspectiva a um número maior de pessoas, porque acreditamos efetivamente que a introspecção antecede toda e qualquer ideia criativa que se pense que se possa ter. Esta ferramenta usada por cada um que adentre esse projeto, ou não, é a introspecção. Porque se você efetivamente usar a introspecção, eu diria que você já faz parte de um projeto de soluções, pelo menos, relacionado a uma vida melhor. A prática introspectiva, como nós já colocamos aqui algumas vezes, o ideal seria pela manhã, quando a nossa mente não está ainda tumultuada pelas questões cotidianas. Quando nós estamos com o nosso receptor mais ativo, né, para receber essas novas ideias que sairão de nós e através de nós a nível de consciente, para que a gente possa equacioná-las. Então são 5 ou 10 minutos de interiorização humana, de olhos fechados, sentado de forma confortável. Logo após esse momento, você faz, ainda ali sentado, uma breve análise do que pensou. Então, obviamente que todo dia não vai haver ideias criativas, mas na medida que você faz essa prática disciplinada, nós costumamos dizer que a partir do 10º dia as revelações já começam a acontecer. E elas estão sempre relacionadas a coisas que dizem respeito à sua vida. Porque acredite, a sua vida não é obra do acaso. Nós já falamos aqui em outros programas no Desígnio. Por que um gosta de tocar instrumento, o outro não? Não é? Por que um é carpinteiro, o outro é pintor? Cada um tem um dom diferente. Por que as aptidões são tão diversificadas? E é isso que nós tentamos, inicialmente, nos primeiros programas, levar aos nossos ouvintes. Entrevistando pessoas de profissões bem diversificadas para mostrar o quanto é grande a diversidade humana e o quanto que é necessária essa diversidade humana. Como nós colocamos anteriormente, o aspecto mais maravilhoso, ao meu ver, da introspecção é o fato de ela não sugestionar o que você vai pensar.
é realmente revelar um conteúdo que é seu. Porque se eu já conheço o conteúdo, qual é o objetivo da revelação? Nenhum. Porém, se é algo novo, que é seu, que nasce em você, obviamente que vai ter um grau de utilidade coletiva tremendamente importante. Por isso nós estimulamos todos aqueles que nos escutam, que não ignorem a introspecção. Introspecção, análise de pensamentos, de sentimentos. Introspecção, tempo de interiorização humana. Comece a praticar isso individualmente, sozinho. E posteriormente, na medida que passar os 10 dias, os primeiros 30 dias, as novidades vão surgir. Divida com alguém de sua confiança as suas experiências. Sugira a esta pessoa a sua própria prática. Porque assim nós vamos estar pulverizando novos saberes decorrentes da liberdade de pensar. Decorrentes desse nascedouro chamado inconsciente humano, que detém todos os saberes que precisamos garimpar ao longo de nossa vida. Nós vamos a mais um breve intervalo e voltamos em seguida. Peixe Vida Aquários e Lagos Ornamentais é uma empresa que vem agregando valores e humanizando clientes. Através do projeto Execução de Aquários e Lagos de Grande Porte, atendemos nos 3 estados do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Visite nosso site peixevida.com.br. Peixe Vida, há 30 anos dedicados à vida. Avenida Belisário Ramos, 5.194, Centro de Lages. Fone 32 24 0559. Funerária São José, Matriz Lages, fone 49-3224-4124. Filiais Correia Pinto, Ponte Alta, Ponte Alta do Norte, Timbó Grande, Brunópolis, Tangará e agora em Otacílio Costa no fone 3275-2087. É nos momentos difíceis da vida que necessitamos de amparo. Funerária São José, ao seu lado nas horas difíceis da vida. Voltamos, amados ouvintes, mais uma vez na noite de hoje com vocês, o sócio pensador da Sociedade do Pensamento Livre, Fiorello Agostini, em mais um de nossos programas Pensamento Livre, que tem sempre o apoio cultural da Rádio Cidade FM 98.3, a sua rádio, a nossa rádio, a Rádio do Povo, da Funerária São José, com você nos momentos difíceis da vida, da Peixe Vida, Aquários e Lagos Ornamentais de pequeno e grande porte. Então, como nós dissemos anteriormente, o exercício individualizado da introspecção, na nossa concepção, traz à luz o saber intrínseco das particularidades, que por vezes é conteúdo de um único indivíduo. Saber esse que não pode ser sugestionado. É o saber individualizado responsável pelas descobertas criativas que desde os primórdios da humanidade possibilita e possibilitará, uma vez revelados, um melhor viver coletivo. Então, como eu disse anteriormente, ao longo da história humana, é esse saber revelado que tem propiciado efetivamente a nossa evolução como seres humanos. Nós, obviamente, na Sociedade do Pensamento Livre, fazemos os encontros coletivos. Esses encontros coletivos, eles acontecem efetivamente para a gente fazer avaliação deste novo pensar. São nesses encontros coletivos que nós fazemos uso da introspecção partilhada. Ou seja, tudo aquilo que foi decorrente de uma prática individualizada, daqueles sócios pensadores que já têm uma prática constante ao longo do tempo, e na medida que esta prática foi ocorrendo, surgiram, como nós dissemos anteriormente, novas ideias, soluções, não é? Então, nesses encontros coletivos, essas ideias são expostas. Não só as ideias criativas, as intuições, também aqueles que têm dificuldades relacionadas à introspecção,
ou até às vezes de equacionar o que vem pensando ao longo do momento introspectivo. Então todas essas experiências individuais, elas são de forma obviamente livre, de acordo com a vontade de cada sócio pensador, expostas ao coletivo, e elas passam pelo crivo coletivo, porque se nós vamos trazer uma ideia nova para a sociedade aqui fora, é interessante que ela passe primeiro pelo nosso próprio crivo coletivo, porque obviamente que quando ela tem uma aceitação equânime, ela está mais apta a ser aceita também, além das paredes da sociedade do pensamento livre. Por isso que nós sugerimos aquele praticante que está se iniciando na introspecção, que ele comece efetivamente a dividir com outras pessoas a sua própria experiência, pessoas que ainda não têm conhecimento da introspecção. Porque nós acreditamos tanto que o saber reside no ser, e que esse saber ele começa a ser manifesto a partir desta prática disciplinada, introspectiva, que não temos dúvida nenhuma que mesmo sem que você leia a literatura da sociedade do pensamento livre, mesmo sem acesso aos livros relacionados à introspecção, você vai desenvolver uma ideia própria sobre o que é a introspecção e o que decorre dela. E essas evidências coletivas aconteceram na sociedade do pensamento livre e são tão fortes que são totalmente inquestionáveis, não tem como questioná-las. Elas são tão reais que não tem como questioná-las. E elas são tão presentes no ser que, como nós comentamos em uma de nossos livros, quando a ideia nova surge, a sensação que temos é: como não pensei isto antes? Porque ela sempre residiu no indivíduo. A questão é que ele não via trazida essa ideia a nível de razão, a nível de consciente. Então, quando ela surge, ela tem uma identidade própria com ele. Ele não a questiona, ele simplesmente a aceita. Consequentemente, se você cria um grupo de 5, 6 pensadores, amigos ou familiares, aí você pode começar o exercício do que nós chamamos de introspecção partilhada, não é? Que é tremendamente importante, porque é, de certa forma, a introspecção partilhada que vai validar aquilo que se foi pensado, ou seja, os novos pensamentos gestados. Porque quando eu tenho a capacidade de dividir com o meu semelhante as mazelas e os acertos de minha vida, eu dou ao outro a possibilidade de despertar o saber adormecido que nele havia, para organizar a atitude mental que modula a ação. E recebo do outro um modo de organizar aquilo que em mim estava latente. Então, às vezes, nós temos muitas ideias também dispersas ou soltas, que não conseguimos conectar. Ou como vou usar isso, ou de que forma isso me pode ser útil. Na medida que a gente expõe isso na introspecção partilhada, ou seja, que esta ideia é exposta ao coletivo, através da introspecção do outro, da ideia nova do outro, nós equacionamos, fazemos uma junção e aquilo se torna útil, não é? É como se você estivesse simplificando de forma bem piegas, mas só para que se tenha entendimento, é como se você tivesse uma ideia de uma caixa para fazer um transporte, mas no entanto o peso é muito grande, você não consegue transportar a caixa. E aí o outro chega e imagina uma forma de fazer com que ela gire sobre uma roda, entende? Então as duas ideias se complementam e você consegue tornar o projeto viável. Eu estou fazendo uma exemplificação bem simples para que possa ser entendido. Agora é isso também ocorre em coisas extremamente complexas, coisas que necessitam de uma solução extremamente complexa, não é? Me lembro mais uma vez, citando o nosso mentor empresarial, que precisava de um determinado produto químico. E quando ele expunha ao seu químico lá, ao engenheiro químico, que a espécie de produtos, o engenheiro dizia: é impossível, né? É impossível, não tem como elaborar isso, a química não permite. No entanto, foram tantos os pensamentos e sugestões, e se formos aqui, formos ali e tal, de repente se equacionou aquilo. Então o impossível às vezes é porque não temos resposta. Mas na medida que as respostas vão surgindo, nós começamos a equacionar aquilo que aparentemente era impossível.
Em 1956, quando eu nasci, se alguém falasse que o homem ia à Lua, todo mundo diria, é impossível. Hoje, se disser que o homem vai a Marte, ninguém mais questiona, não é verdade? Então, de repente, o impossível se tornou possível. Os primeiros filmes de 007, a gente achava maior frio aquele negócio de ele ter um telefone no carro, não é verdade? Como é que ele se comunicava? Aquilo era impossível. Né? Os primeiros filmes que deram origem aos filmes do James Bond, lá o 007. No entanto, hoje isso é uma realidade tão presente entre nós que nem sequer a questionamos. Né? Então, quantas coisas e quantas descobertas estão por vir? Quantas coisas estão por ser equacionadas? E acredite, as respostas residem em nós, em cada um de nós de forma individualizada. Portanto, essa reunião coletiva, esse estar com o coletivo possibilita a revelação e possibilita ainda mais que as ideias passem pelo crivo coletivo para que possam ser melhor apreciadas. Porque as ideias vindas do inconsciente, elas são como uma terra insólita, que ainda não foi desbravada. Nós temos uma noção do que poderemos encontrar, mas não temos certeza. Porém, quando as novidades surgem, são bem-vindas, e logo as adequamos ao nosso cotidiano. É as questões que coloquei anteriormente, não é verdade? Como são bem-vindas as novidades que facilitam a nossa vida. Quando eu percebo que as novas ideias do meu interlocutor, nascidas no momento de introspecção, pode propiciar-me soluções que buscava, e que as ideias em mim despertadas dão ao outro respostas a indagações não respondidas, então percebo claramente o grau de utilidade da introspecção. Às vezes, eu tenho uma certa dificuldade, que eu espero que a própria introspecção um dia me equacione, me dê a resposta. Porque é tão óbvio e tão verdadeiro que as respostas que nós necessitamos, até para a nossa vida cotidiana mesmo, para aqueles problemas familiares que aparentemente não conseguimos equacionar, para aquelas questões materiais que aparentemente não conseguimos resolver ou superar ou achar uma solução que não nos faça sofrer tanto em relação a elas. Todas estas soluções, eu digo a vocês sem medo de errar, elas residem em cada um de nós. E o que me impressiona é que nós temos uma facilidade enorme em buscar respostas fora. Nada contra os especialistas de cada área, tudo bem, eles estão aí para prestar esse serviço. Mas nós desprendemos energia, dinheiro, enfim, buscando respostas fora de nós, quando efetivamente essas respostas residem dentro de nós. E é interessante que quando eu digo se permita, se dê 10 minutos de um dia de 24 horas para ouvir as respostas que residem em você, de certa forma, como é difícil de encontrar pessoas com a xícara vazia. A maioria das pessoas estão todas com a xícara cheia, desacreditadas de que residem nelas alguma solução. Olhe só, eu não estou dizendo que a solução reside em mim, eu estou dizendo que a solução reside em você que me ouve no momento, na noite de hoje. Mas, no entanto, é necessário que você se permita esse tempo introspectivo, que você se permita esse tempo de interiorização humana, que se permita esse momento de solidão opcional consigo mesmo, que faça disso uma prática disciplinada e constante, para que as respostas venham e principalmente para que você as aceite, na medida que elas estão sendo reveladas a você, por você, através de você. Você é seu juiz, você que aplica a sua sentença, você que equaciona as suas questões. Talvez até você tenha que recorrer a alguma ajuda externa, eu não estou invalidando a ajuda externa, mas pode ter certeza, aí essa ajuda externa vai te dar a solução efetiva, porque primeiro vai nascer em você a resposta, busque isto ou aquilo, com uma convicção plena de que é isto exatamente que você tem que fazer. Então, volto a frisar, se permita este momento introspectivo. Nós vamos para mais um breve intervalo e voltamos para o nosso último bloco na noite de hoje.
Peixe Vida Aquários e Lagos Ornamentais é uma empresa que vem agregando valores e humanizando clientes. Através do projeto Execução de Aquários e Lagos de Grande Porte, atendemos nos 3 estados do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Visite nosso site peixevida.com.br. Peixe Vida, há 30 anos dedicados à vida. Avenida Belisário Ramos, 5.194, Centro de Lages. Fone 32 24 0559. Funerária São José, Matriz Lages, fone 49-3224-4124. Filiais Correia Pinto, Ponte Alta, Ponte Alta do Norte, Timbó Grande, Brunópolis, Tangará e agora em Otacílio Costa no fone 3275-2087. É nos momentos difíceis da vida que necessitamos de amparo. Funerária São José, ao seu lado nas horas difíceis da vida. Voltamos, amados ouvintes, mais uma vez na noite de hoje com vocês, o sócio pensador da Sociedade do Pensamento Livre, Fiorello Agostini, em mais um de nossos programas Pensamento Livre, que tem sempre o apoio cultural da Rádio Cidade FM 98.3, a sua rádio, a nossa rádio, a Rádio do Povo, da Funerária São José com você nos momentos difíceis da vida, da Peixe Vida, Aquários e Lagos Ornamentais de pequeno e grande porte. Eu sei que na noite de hoje o pessoal da Hotel Posada Fazenda Dona Francisca em Joinville estão ligadinhos no programa através da internet, e eu quero aqui fazer um agradecimento pela excelente recepção que tive lá semana passada. Nós estamos desenvolvendo um trabalho através da empresa Peixe Vida e agradeço profundamente a todos os funcionários, ao Chico, proprietário da Hotel Fazenda Dona Francisca, pela receptividade. Muito obrigado, e espero também corresponder a vocês a bom termo no trabalho que me foi solicitado. Na noite de hoje estamos aqui em um programa comemorativo relacionado ao primeiro ano do programa Pensamento Livre, falando um pouco desta questão relacionada efetivamente ao pensamento livre decorrente da prática introspectiva, gerador deste novo pensar que tem propiciado ao ser humano a evolução ao longo de sua história. Porque, como disse anteriormente, reafirmo, acredite, o momento introspectivo antecede qualquer criação que se possa ter. Porque é impossível você trazer uma resposta à luz sem questionar, sem equacionar do ponto de vista do pensar, do pensamento. Consequentemente, a introspecção se fez presente em todos os momentos criativos ao longo da história humana. Nós incentivamos a prática individualizada, como disse anteriormente, e posteriormente incentivamos os encontros, não é? Que nós chamamos de encontros informais, quando você faz com um grupo de amigos ou familiares, etc., e os formais da Sociedade do Pensamento Livre. Porque nós acreditamos que através das partilhas, dos novos pensamentos, a sinergia que decorre da participação coletiva possa validar de forma contundente a edificação desse novo pensar. Ou seja, nós sabemos que a sinergia é a força que reside entre dois seres, não é? É aquilo que faz com que a soma de dois, de 1 mais 1 não sejam 2, sejam 10, sejam, enfim, sempre mais. Porque ela é o espaço entre um e o outro. Então, quando a gente faz um encontro coletivo, a gente, consequentemente, faz com que essa sinergia se faça presente. Eu tenho certeza absoluta que, na medida que eu estou aqui na frente do microfone conversando com vocês, está havendo sim um movimento sinérgico perdido no ar, que vai a longas distâncias e nos mantém, de certa forma, mentalmente conectado. Porque isso está disperso naquilo que nós chamamos de saber inconsciente coletivo, presente entre a raça humana e dentre ela possível de levar até comunicações como a própria telepatia e tantas coisas que às vezes não se explica. Então essa sinergia é fantástica. É fantástica porque ela vai
aprimorando o pensar. Ela vai fazendo com que nós vamos equacionando de forma cada vez melhor esse pensamento. Seja pelas ondas do rádio, seja nos encontros informais, nos encontros presenciais. Mas eles são tremendamente importantes. Seja através da comunicação da própria internet. Então, sempre que você viva essas experiências introspectivas de vida, crie esse elemento sinérgico que pode trazer uma soma benéfica a esses novos pensamentos decorrente da coletividade. Na partilha da introspecção, cada um de nós presta um grande serviço a si e aos outros quando nós experienciamos coletivamente, pois a sabedoria do todo é maior que as suas partes separadamente e posteriormente pode ser aplicada individualmente. Eu aprimoro o conhecimento que há em mim quando eu recebo e divido com o outro, porque é aí efetivamente que reside a sinergia. Em nossas vidas, se nós não negarmos aquilo que em nós é evidente, se nós verdadeiramente nos apropriarmos do que tão gentilmente a vida nos serviu, principalmente quando isto é algo real, palpável, compreensível, natural, racional e está em nós, e que é parte inseparável da vida humana. Só então perceberemos o quanto estaremos mais em paz conosco e com nossos semelhantes. E a introspecção disciplinada e posteriormente partilhada torna isso possível. É interessante que o terceiro livro que nós estamos compondo agora, provavelmente ele tem um pré-título que talvez venha a ser modificado até o final do livro, não sei, mas enfim, num primeiro momento, a ideia é a introspecção, a plenitude do ser através da introspecção. Por quê? Porque nós acreditamos que a particularidade individual vai além da impressão digital. Como eu disse anteriormente, a ideia da sociedade do pensamento livre não é respeitar as diferenças, é valorizar as diferenças. Porque só as diferenças é que são capazes de trazer uma possibilidade de uma vida melhor ao todo. Aquilo que em outros programas eu já coloquei aqui, que é como se a raça humana fosse uma grande engrenagem. E que todas as peças são importantes, ninguém é descartável nessa engrenagem chamada raça humana. No entanto, para que eu me sinta parte dela, eu tenho que descobrir qual é a minha função dentro desta engrenagem. E é aí que reside a descoberta introspectiva da individualidade. Porque no novo livro nós vamos colocar que a plenitude do ser é consequência de encontrar em si mesmo a razão do seu existir. Ou seja, por que eu estou aqui? O que eu vim fazer aqui? Qual é a finalidade da minha existência? Acredite, essas perguntas têm respostas. Mas as minhas respostas não vão servir para você. É necessário que você as obtenha de você mesma. E a introspecção é capaz de te dar essas respostas. A partir do momento que você tem essas respostas, você se torna um ser pleno, plenificado. E você se torna parte da engrenagem. Porque você descobre qual é a sua competência relacionada ao coletivo humano. Quando nós falávamos aqui em desenvolver o amor próprio, nós dizíamos: a vida é tremendamente antagônica, porque ser nenhum sobrevive sem autoestima e amor próprio, porque ou ele entra em depressão ou ele deprecia a vida, são as duas alternativas para quem não tem amor próprio ou autoestima. No entanto, para que eu possua amor próprio ou autoestima, essa valorização não é dada por mim mesmo, ela tem que vir de alguém, ela tem que vir do outro. Mas o outro só vai achar que eu tenho algum grau de importância
se eu tiver algum grau de utilidade para o outro. Então essa utilidade, ela é disposta na medida da nossa vivência familiar, social, no trabalho, enfim. E quanto melhor a gente estiver ajustado, maior vai ser essa receptividade de amor, maior vai ser o grau da importância da vida de cada um de nós, do justificar o porquê viver e aqui estar, e de dar importância a esse breve momento que aqui nós temos. Espero que nesse aniversário de 1º ano do nosso programa Pensamento Livre, os argumentos que eu usei na noite de hoje possam convencer você que ainda não começou a sua prática introspectiva a esvaziar um pouquinho a sua xícara, a dar um espaço pequeno para a introspecção e dar um pouco de crédito a tudo que aquilo aqui nós dizemos. Faça por 30 dias de forma disciplinada. Tome posse da sua pessoa. Eu sei que é difícil a gente instituir um novo hábito na nossa vida, mas se nós não temos a capacidade de estabelecer uma ordem para nós mesmos, não, a partir de hoje eu vou me sentar 10 minutos, fechar os meus olhos e ver o meu conteúdo, pensar sobre mim, ver o que reside dentro de mim. Se eu não tiver a capacidade de ter domínio para fazer isso, eu pergunto, qual é a capacidade que eu terei para administrar a minha vida em todos os seus segmentos? Então, se eu estabeleço um propósito para mim mesmo e levo esse propósito a bom termo, pode ter certeza, eu começo a desenvolver uma capacidade maior relacionada a todos os outros segmentos da minha vida. Eu não espero que você que me escuta concorde com tudo que eu tenho falado para vocês. Eu até espero que às vezes você discorde e até espero que você comunique a sua discordância para que eu possa ter o direito à defesa ou até a aceitar o seu argumento quando ele estiver bem fundado. Mas volto a frisar, o propósito do programa Pensamento Livre é levar você a cuidar melhor desse componente que é parte de cada um de nós, como diz o filósofo Gramsci. Não há um único ser que não seja filósofo, porque a todos nós é dado a capacidade de pensar. Então, às vezes, nós cuidamos bem do nosso corpo, e fazemos muito bem quando fazemos isso, mas eu pergunto, de que forma nós estamos cuidando efetivamente do nosso pensar? De que forma nós estamos utilizando esse tempo do nosso pensar para edificar em nós mesmos um ser melhor, para fazer da vida uma vida melhor, para fazer do meio em que vivemos um meio melhor? Qual é a contribuição que eu tenho dado através das minhas ideias? Ou melhor, ao longo de toda a minha vida, qual foi o pensamento que eu mesmo gestei? Eu tive algum pensamento novo ao longo de toda a minha vida? Ou eu continuo vivendo dos saberes emprestados que me foram dados e aprendidos? Porque acredite, a plenitude de cada um de nós reside na particularidade de cada um de nós. E cada um de nós tem algo a ser revelado que é exclusivamente seu. Ninguém pode tirar para você, de você, e ninguém pode revelar para você. Só você é detentor desta capacidade. E o momento da revelação é o momento da introspecção. Eu agradeço a você que esteve conosco na noite de hoje, que esteve conosco ao longo desse nosso primeiro aninho. Eu espero poder estar aqui com vocês durante muito tempo, mas lembrando sempre que o tempo é hoje. Então, se hoje nós conseguimos assimilar alguma coisa, se hoje realmente a gente conseguiu tirar algo de útil dessa nossa hora aqui, como disse anteriormente,
então já validou todo esse ano de esforço, não é? Se 1 minuto desse hoje for bem aproveitado, consequentemente nós temos que festejar esse ano de esforço. Para encerrar na noite de hoje, gostaria de colocar um trechinho do livro Introspecção. Alegra-nos a percepção maior de nós mesmos e de novas revelações advindas da prática disciplinada da introspecção. Não só nos conhecemos melhor agora, como agregamos saberes em nós adormecidos. Por isso incentivamos os pensadores que ousem na introspecção e venham somar-se a nós, para que futuramente possamos contar com edições inovadoras, decorrentes do despertar inconsciente que clama dentro de nós. Tornarmos consciente este saber que proporciona um viver melhor. Boa noite, amados ouvintes, e até o nosso próximo programa. Peixe Vida Aquários e Lagos Ornamentais é uma empresa que vem agregando valores e humanizando clientes. Através do projeto Execução de Aquários e Lagos de Grande Porte, atendemos nos 3 estados do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Visite nosso site peixevida.com.br. Peixe Vida, há 30 anos dedicados à vida. Avenida Belisário Ramos, 5194, Centro de Lages. Fone 32 24 0559. Funerária São José, Matriz Lages, fone 49-3224-4124. Filiais Correia Pinto, Ponte Alta do Norte, Timbó Grande, Brunópolis, Tangará e agora em Otacílio Costa no fone 3275-2087. É nos momentos difíceis da vida que necessitamos de amparo. Funerária São José, ao seu lado nas horas difíceis da vida.